Artistas apresenta Nós de Conversa, Powered by BPI e Fundação La Caixa, em parceria com o agrupamento de escolas de Cister de Alcobaça, com Fábio Silex. Sejam muito bem-vindos ao Nós de Conversa. Nós vamos ter hoje uma conversa aberta em que colocamos aqui algumas questões e alguns temas da comunidade. Fizemos aqui uma sondagem com alguns membros da comunidade, com as 315 crianças da escola, das freguesias da escola de Alves Barrota e também com outras crianças e entidades e parceiros também daqui da freguesia. E, portanto, vamos começar por trazer este tema dos recomeços e, antes de mais, apresentar aqui os nossos 3 convidados. Temos a Cátia Dias, que é uma tatuadora, body piercer, formadora e mentora. Temos o José Pires, não sei se traz por José Pires, que acaba por ser representante da Associação ATO, Direitos Humanos e Cidadania e Democracia. E também temos o Max Coliban, que acaba por ser um entertainer, um produtor e também freelancer e também na área de... Desculpa. Vogal. Rancho, as flores da Ortigosa. As flores da Ortigosa não, flores da Primavera na Ortigosa. Flores da Primavera de Ortigosa. Flores, sim, muito importante. Isso é o mais importante. Portanto, queria passar esta batata quente de ouvirmos aqui um contributo de 2 elementos da comunidade, aqui da freguesia de Alves Barrota. Portanto, vamos começar por ouvi-los e, a partir daqui, poderem abrir esta conversa e falar abertamente sobre este tema de o que é que significa recomeçar. Pegando aqui na ideia de falar abertamente sobre recomeços, o que é que tens a partilhar sobre esse assunto? Para mim, o recomeço é um ato de coragem. Recomeçar depois de perder alguém muito especial é como tentar caminhar sem chão. Tudo parece vazio, nada nos faz sentido. E mesmo assim, algo no fundo nos diz para nos levantarmos e recomeçar, seguir em frente e olhar para o passado e aceitar o futuro. É agarrarmos às coisas boas da vida que temos, ainda há muito para viver. Recomeçar, então é tentar que as coisas vão para a frente, comecem a evoluir e fazer alguma coisa. Pronto, tem que ser alguns a fazer alguma coisa, porque senão ninguém faz nada. Eu acho que começamos a dar valor a coisas que até ao momento não dávamos. Comecei a dar mais valor à família, aos filhos, tudo que está ao nosso lado que até ao momento não dava e tive de bater no fundo para me fazer ver esse lado bom que está à nossa volta. Os jovens eu também os vejo com pouco interesse em tomar iniciativas. Mas agora também têm tudo, não têm aquilo que tinham quando era antigamente. Agora têm tudo, agarram-se a outras coisas. Mas eu acho que não sei, há qualquer coisa para os estimular, porque isto agora acho que não é só cá, está em geral. Embora em Alves Barrota agora haja muito menos população que havia aqui há 20 anos atrás. As pessoas não tinham sítio para casa, foram viver para outros lados, compraram casa ou compraram um terreno para fazer. Porque mesmo em Alves Barrota está muito pouca gente, só pessoas mais de idade. Saiu muita gente de cá. Posso falar? Parabéns, antes de mais, pela iniciativa, porque vai de encontro com a solução para o problema que a última senhora está a apresentar. Nomeadamente manter os jovens, criar dinâmicas assim diferentes, que envolvam novos mídia, que os jovens dão mais direito. Direito não. Atenção. Mais atenção. Yeah. Queres falar? Eu também parabenizo a ala de artistas e o Fábio e agradeço o convite, em primeiro lugar. É um gosto. Este tema dos recomeços é muito querido e eu dou muito valor a esta questão dos recomeços porque, em primeiro lugar, nós devemos recomeçar todos os dias. Eu acredito que o recomeço é cada dia, mas aquilo que estes dois intervenientes falam, pessoas que falam da comunidade, acto de coragem, perda, fazer sentido e evolução. Eu registrei aqui estas 3
quatro palavras: ato de coragem, perda, fazer sentido e evolução. O recomeço pode ser interpretado de várias maneiras. Na voz da primeira interveniente, parece-me que houve ali uma questão de uma perda de um familiar, provavelmente, que obrigou a uma reestruturação. E o recomeço é isso, é reestruturar, pegar naquilo que é a nossa vivência e reconstruí-la de maneira a conseguir enfrentar o dia seguinte. Eu tenho alguma experiência nessa matéria face aos projetos em que já trabalhei e digo que nem sempre o recomeço é fácil. Aliás, há muitas pessoas que vivem angustiadas pela dificuldade que têm em conseguir encontrar o clique para fazer esse recomeço. É às vezes, talvez um dos maiores calcanhares daquilo das comunidades e das pessoas que compõem a comunidade. Obrigada também pelo convite. É um gosto estar aqui. Pegando também neste tema, isto é um tema que também me faz todo o sentido, tendo em conta que eu própria e cada um de nós tem os seus recomeços em várias fases da vida, mas o meu trabalho também passa muito por trabalhar nestes recomeços, seja a nível profissional com formação, seja a nível do eternizar uma memória, também pela questão do seguir em frente, da questão da dor, das perdas, do querer viver a vida e valorizar e eternizar de alguma forma alguns momentos que nos marcam, não é? Por isso é um tema que me faz realmente todo o sentido, porque há várias formas de recomeçar, seja através de mudanças que fazemos na vida, seja através de símbolos, ou de tatuagens, ou de formação, ou ir atrás daquilo que gostamos de fazer e deixar de seguir o rebanho. Por isso acho que faz todo o sentido este tema e obrigada. Obrigado. Recomeço? Sim. O que eu anotei. Nós tivemos que anotar aceitar o futuro. Uma senhora disse que é muito aceitar o futuro. E houve um senhor que disse uma coisa que é daqui para a frente. Eu acho que estamos a ver o recomeço um bocado mal, porque devia ser em 3D. Tu não podes seguir daqui para a frente, como podes mudar totalmente o teu futuro se tiveres financeiramente confortável com isso, numa área que não tem nada a ver. Que é também daqui para a frente, mas pode ser assim para o lado. Imagina um banqueiro que vai para Agricultor. Sim, agricultor, exatamente, agricultor. Fábio, se me permitem, só mais uma questão que achei também interessante, porque falaram em despovoação, falando em Aljubarrota, ok? Em despovoação, e que há 20 anos Aljubarrota tinha muito mais pessoas, que agora não tem, e eu que sou um emprestado aqui, com muito gosto. Obrigado, Aljubarrota, por me acolherem. Tenho muito gosto em aqui viver agora. Pergunto-me se Aljubarrota não merecia um recomeço, mas um recomeço sério face ao peso que o nome de Aljubarrota tem na história de Portugal. Nós podemos ir do Minho ao Algarve, a qualquer povoação, e falar com as pessoas, e toda a gente vai reconhecer o nome de Aljubarrota. E aquilo que eu tenho percebido, e que me aconteceu a mim também há uns anos, que é quando chegamos a Aljubarrota, há de facto aqui assim, estava à espera de algo mais, não desvalorizando, mas de facto o peso que o nome tem fora dos limites daqui, tanto os geográficos como os da comunidade em si, o nome é muito maior do que aquilo que depois se encontra lá. Quer dizer, agora com a ala de artistas já se vão encontrando iniciativas diferentes e coisas já acontecendo.
na minha modesta perspectiva, porque com certeza outras pessoas verão outras coisas a acontecer que eu não vejo. Portanto, isto é só a minha perspectiva. E acho, e tenho aqui em crer que esta questão do recomeço para Alves Barrota também seria interessante, e faço votos que a ala de artistas possa ser aqui um recomeço que projete Alves Barrota Vai haver uma... ao encontro haver da grandeza do nome que tem. Como? Não, nada. Isto é o primeiro episódio, pode já ter, pronto, ser lançado depois. Mas vai haver um evento de cariz assim grande. Vai ter stand-up, vai ter teatro. Sim, no final deste projeto, que está incluído no Cultiva Laços, promovido pelo BPI, temos intenções de fazer um culminar, em que fazemos uma demonstração de tudo o que foi englobado ao longo do ano, em novembro, 22 de novembro. Ok, espero que isso saia antes de sair, venham. Eu vou Sim. estar lá a fazer stand-up com ele. Portanto, eu posso já aqui trazer aqui um tema mais... começar-vos a picar um pouco mais, ir mais direto ao ponto, de que se formos buscar aqui a ideia de recomeços, logicamente que estamos a falar de um vazio, de uma ideia de vazio, de um medo, de uma coragem. Como é que vocês acham qual é que é o papel do medo e da coragem nesta fase de recomeço? Posso começar? Assim, o medo, na minha opinião, tem aqui duas vertentes que, em grande parte dos casos, e principalmente numa fase inicial, tem o poder de bloquear, de paralisar. E realmente, sem a coragem, nós não conseguimos largar aquele fardo, aquele medo, e sem a coragem não conseguimos seguir em frente. Mas o certo é que muitas vezes o medo é exatamente o que nos serve de impulso para avançar e de ganharmos a coragem para dar o passo e recomeçar, e por isso acho que Não faz sentido aplicar coragem se não houver o medo. Sim, é um espectro. Sim, do medo. A coragem, a própria palavra em si, vem de cor, de coração, e agem de ação. Ou seja, é agir com a emoção. Portanto, representadas as emoções através do corre, do coração. As emoções que nós sentimos, neste caso o medo, é que desponta o haver coragem ou não. O haver coragem, o haver recuo, é primitivo, é instintivo. Mas eu na minha experiência, que é, como o Fábio disse no início, eu pertenço à ACTO, trabalhei com a ACTO, continuo a trabalhar agora na direção, mas trabalho no Centro de Acolhimento de Crianças e Jovens Vítimas de Tráfico de Seres Humanos. E aí os recomeços são pesados, porque o vazio é total, o medo é total e a coragem é difícil de haver em crianças e jovens que perderam tudo à sua volta, foram deslocados das suas famílias, dos seus contextos sociais e são apanhados ou em redes de tráfico ou em pessoas supostamente muito amigas que as fazem viajar dos seus países e que em algum momento nessas transições são detidas por agentes de autoridade e vêm para o centro de acolhimento. E quando lá chegam, portanto, a realidade deles está completamente aniquilada. é o medo paralisado. Muitas vezes trazem também histórias inventadas, porque aquilo que lhes é dito é que vêm para sítios espetaculares, vão ser os melhores jogadores de futebol do mundo, vão ser médicos, vão ser isto, porque vêm para a Europa, porque vão fazer e vão acontecer. E há toda uma lavagem cerebral que bloqueia o dispositivo instintivo de acionar a coragem para reagir perante aquela ameaça. Porque a ameaça deixa de ser uma ameaça
e passa a ser um meio para atingir um objetivo que lhes agrada. Quando nós desconstruímos no CAP, portanto, eu estive no CAP desde o seu início, em 2018 até 2020, finais de 2022, e vi muitos casos de crianças e jovens a chegarem ali e termos que desconstruir aquela ideia que trazem e depois, a partir daí sim, vai-se procurar preencher o vazio, encontrar direção e ensinar. Tentar ensinar a ganhar coragem para dar dia após dia um passo com uma direção. São crianças muito pequenas até aos 23 anos. Inicialmente seria até aos 18, entretanto foi estendido até aos 23 anos. Mas a maioria oscila ali entre os 5 e os 15. A maioria dos que por lá passam. Essas crianças depois vão para uma família de acolhimento temporário? Não há famílias de acolhimento, porque o centro de acolhimento é um centro de acolhimento. É um centro de acolhimento que tem uma diretiva que vem de um tribunal e a tutela daquela criança até os processos estarem concluídos é a responsabilidade. Daí para a frente é a decisão do tribunal, portanto não há famílias de acolhimento. Eles podem sair cá fora ou depende das situações. É complexo. É complexo. Onde é que fica? Em Coimbra. Não vamos centrar a conversa na Acto, era só para dizer de facto que esta questão dos recomeços, da coragem, do vazio, do medo, às vezes pode ter proporções gigantescas que nós não... Nem temos ideia. Mas no final de contas, eu não quero monopolizar a conversa e eu prometo não o fazer. No final de contas, a reação humana à necessidade de recomeço, ao vazio, ao medo e à necessidade instintiva de aplicar a coragem é igual em todas as pessoas. É igual em todas as pessoas. A proporção é que vai mudando. Da interpretação do risco, da interpretação daquilo que se é capaz de fazer, mas temos todas as mesmas valências, vá. Vimos todos com as mesmas ferramentas. Sabemos usá-las ou não. Sim, muitas vezes esta ideia de queremos vender, de que, tudo isto pensando de imigração, como aqui um dos contributos tinha falado, que agora a Joelta ganham muito mais migrantes. Estamos sobretudo numa zona que é uma zona operária também. Mas muitas vezes nota-se que as pessoas vêm para cá com uma esperança um bocadinho do American Dream, um bocadinho. Mas versão Tuga, não é? Mas muitas vezes existe esta quebra de expectativas de que vendem o gato por lebre e muitas vezes é complicado chegar até lá. E a partir daqui queria pegar nisto. Quando é que a certo ponto da vossa vida vocês pararam e pensaram: tenho que mudar alguma coisa na minha vida, tenho que recomeçar de alguma maneira? O meu recomeço está bem definido. Posso começar por aí mais uma vez? Queres começar? Pode ser. O nascimento do meu filho. Tipo, aquele foi um recomeço. Estava a morar de Cacém, Cacém, Carvide, Leiria. E depois este processo de 18 meses foi uma mudança tipo 180 graus. Não, 180 também não, mas tipo 45. 180 também. Temos de trazer também qualquer coisa. Qual é a pergunta mesmo? Qual foi o momento da vossa vida em que vocês perceberam que tinham que parar? Sim. E tinham que repensar em mudar algo na vossa vida para ter um novo recomeço? Sim, é isso. Mantenho a minha resposta. É tipo, ser responsável de alguém, mas que os tribunais digam, és.
Estás a perceber? Não é tipo. Esteja acreditado, carimbar. Sim. Agora com os baby borns também é mais. Bem. Ou Meu não? Deus, ou não. Os babyborns. Baby born. Ainda não viste? São bebés assim, de bonecos. Mas um bocadinho mais realistas do que nenucos. Vá. Quem é que é o mercado alvo? Loucos, no geral. Loucos. Loucos? Loucos? Não sei, não quero. Não vamos ferir posso suscetibilidades. Baby borns. Tens que escrever isto. Exato. Bem, o meu recomeço, já terminaste? Max? Sim, sim. Ok. O meu recomeço tem muito a ver com... Teve inicialmente muito a ver, tive aqui alguns recomeços, naturalmente, mas o primeiro grande recomeço tem mesmo muito a ver com a minha questão profissional. Ou seja, eu estava a trabalhar numa área que não era a minha, ok? Era aquela sensação do acordar para ir trabalhar, para pagar contas, para ir para casa dormir, para acordar, para ir trabalhar, para pagar contas e ir para casa dormir. Passava um bocadinho por isto e cheguei a um ponto que percebi que queria um bocadinho mais, queria acordar com a vontade, com um propósito, e fui aos meus gostos, às minhas paixões da infância e foi aí que surgiu a tatuagem, a estética inicialmente, na minha vida. E este foi o primeiro grande recomeço. Outro segundo grande recomeço foi a perda do meu pai, que fez-me criar uma grande reestruturação a nível do negócio, porque estava numa fase em que trabalhava, quanto mais trabalhava, mais ganhava, quanto mais ganhava, mais queria ganhar. E estava a deixar para trás muitas outras coisas. Estava-me a deixar para trás a mim, estava a deixar para trás a família, a filha, neste caso, que ainda não tinha o pequenito, e com a perda do pai, que faleceu de acidente, fez-me aqui um grande clique na minha cabeça que eu não queria passar o resto da vida a trabalhar só para ter dinheiro e não ter tempo para usufruir dele. Então houve aqui uma grande reestruturação a nível de negócio e pronto, podemos falar depois disso mais à frente, mas são os grandes pontos de viragem, de mudança que eu tive na minha vida. Querem que eu partilhe também recomeços? Eu sou um gajo complicado, eu recomeço todos os dias. Eu acho magnífico a capacidade das pessoas de irem àquele momento exato e foi a partir dali que eu considero-me uma coisa assim mais numa construção mais agitada, menos estruturada, às vezes com pena minha, outras vezes fico contente de ser assim, pronto, está tudo bem, é o que é. Evidentemente temos todos, eu também tive momentos na vida em que disse a minha área sempre foi a área social. Eu comecei a trabalhar com miúdos numa associação local em Cantanhede, de onde eu sou de Cantanhede, e comecei lá aos 16 anos a fazer projetos com a Sociedade Colombófila Cantanedense, à qual agradeço. Foi ali que eu ganhei um rumo. Pode ser aí um recomeço. Sim, é um recomeço. Ganhei um rumo, a partir dali descobri uma coisa que eu de facto gosto e sei e que me preenche, e é um propósito, como tu muitas vezes referes, a questão do propósito. Depois, no nascimento da minha filha, as coisas estavam muito confusas, que eu tinha tido ali uma questão de um despedimento que foi complicado. Não foi despedimento. Eu nunca tive problema nenhum com a organização com a qual trabalhava na altura, a Ação para a Justiça e Paz. Eu saí por opção, também fazia parte da direção da AJP, saí por opção, foi uma coisa estruturada, pensada, porque nós precisávamos, no lugar onde eu estava, a associação naquele momento precisava de uma pessoa que tivesse outras competências que eu não tinha.
E eu disse, ok, então eu retiro-me, o meu posto vai ser extinto, eu tenho direito ao subsídio de desemprego, vou-me reestruturar, vou recomeçar de outra maneira. Eu tinha projetos e ideias na altura e a coisa não correu nada bem. Com a Segurança Social eu fiquei pendurado, não tive direito a nada, porque havia um vazio legal, blá, 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 não vamos entrar por aí, não vale a pena. Recomecei. Fui trabalhar para os seguros na altura e estive 8 anos a trabalhar na área seguradora. Fui fazendo alguns projetos pontuais relacionados com aquilo que é a minha vocação, o meu propósito, que é a área social de crianças e jovens. E ao fim de 8 anos disse, não, chega, basta, estou farto disto, estou farto de acordar todos os dias só para ir ganhar. Embora fosse uma vida, não me posso queixar, porque eu era dono e senhor do meu tempo, não ganhava nada mal, era eu que geria, lá está, quanto mais trabalhasse, mais ganhava, está tudo certo. Depois voltei, saí de lá e comecei, e foi então aí que encontrei a ACT. A ACT encontrou-me a mim, encontramos, foi muito bonito, ainda hoje é. Sou muito grato por a ACT ter aparecido na minha vida, porque de facto devolveu-me esta noção de sentido e de propósito, ao ponto de haver um momento em que eu estava a viver na Nazaré e a trabalhar em Coimbra, e ia para trabalhar e vinha, quer dizer, eu deixava o vencimento na estrada, basicamente, e continuava a ir na mesma, porque o propósito valia mais do que a questão financeira. Eu não sou muito bom gestor, na verdade. Pronto. É outro dos recomeços que eu tenho que fazer. Um dia vamos fazer um podcast daqui a uns anos. Aquele recomeço foi quando eu não era bom gestor e passei a ser. Mais alguma coisa? Ok, já está. Já está. Mais perguntas diretas. Pegando aqui na ideia que todos vocês já tiveram nesta fase de desmotivação, descontentamento, de alguma maneira, existiu aqui um clique que, de certa forma, já passaram aqui por um momento de procura de emprego, de troca de emprego, de estar também desempregado. Para este tipo de pessoas que estão nesta fase, se houvesse uma receita, que ingredientes seriam os principais? Posso? Eu vou ser breve desta vez, eu juro. Acho, na minha opinião, em primeiríssimo lugar, estar desempregado não pode ser visto como uma coisa má, mas como uma oportunidade. Porque nós, quando estamos a trabalhar, nós não temos tempo nenhum para olhar para nós. É um dos grandes problemas de trabalhar, é esse: a pessoa não tem tempo para fazer mais nada se não trabalhar. Ao ponto de haver pessoas que trabalham, ganham dinheiro, nem têm tempo para gastar dinheiro. Então, olhar para este momento em que se está sem trabalho e pensar que é o momento de se olhar para si mesmo e pensar se o trabalho que se está à procura de fazer, se é aquilo que o vai fazer feliz. Procurar propósitos, felicidade, que façam a pessoa feliz. Eu disse que não ia falar muito, portanto... Estamos a falar para os desempregados? Ou é tipo... Acho que é para toda a gente. Quem está empregado hoje, amanhã pode não estar. Então é assim, o segredo é este: tempo versus dinheiro. Tipo, não sei a que ponto não é fixe arranjar um part-time que paga 500, 600 euros, dá para governar, e que o resto do tempo exploras, tipo formações, fazes pro bono, trabalho de videógrafo, algo do género que te interesse, e para ganhares a skill para depois monetarizares o teu hobby, que esperemos que seja aquilo que te faz realmente feliz, né? Para poder, tipo... E isso o que é que implica? Implica não comprar iPhones, se calhar dá para andar com telemóveis de 400 euros no bolso, também tiram fotos. É mais barato. De filtro. Não é mais barato. Exato. E viver tipo... Pronto, para os miúdos que estão em casa dos pais, ok, se calhar não vou sair já de casa, mas tipo aguentar 2 anos, 3, ganhar dinheiro. E depois explorar, ir para fora de Portugal, porque não, 5 anos, 10.
Eu sou o contrário. Eu sou moldavo. Eu sou moldavo e vim cá para Portugal há 9 anos. Então, tipo, foi forçado. A minha realidade é esta. Então, só para colmatar e juntando aqui, acho que o que os dois disseram, e indo direto aos ingredientes, eu acho que em primeiro lugar é descobrir a paixão. Qual é a tua paixão? O que é que tu gostas de fazer? Ou seja, descobrires também qual é que é o teu propósito, o porquê do que queres fazer. Não é só fazer por nós. Eu não faço tatuagens porque é fixe, porque gosto de desenhar. Eu descobri com o tempo que, mais do que desenhar, mais do que tatuar, o que eu gosto é da história que conto na tatuagem, na pele daquela pessoa. É a transformação que eu vou provocar na vida daquela pessoa. Por isso, paixão, propósito, estruturar. Naturalmente, tem que se fazer contas, tem que se planear. E o ingrediente final, que já falámos dele hoje, é mesmo a coragem. É dar o passo. Acho que é isto. Assim, resumidamente, são os ingredientes principais. Sobretudo é coragem. Sim. E falando aqui da coragem, vamos saltar para um momento, para uma dinâmica, para uma espécie de mini-jogo, aqui a meio do nosso tempo, que é o nó de língua. Neste caso, vou-vos dar aqui um conjunto de... Nó de língua. Portanto, tem aqui um conjunto de frases incompletas e eu vou pedir que um de vocês leia em voz alta, complete a frase e só depois de completar é que passe ao próximo. Vão ter sensivelmente 2 minutos. Quanto mais frases conseguirem completar, mais vagas vão ser abertas para poder abrir o registro para a comunidade, para entrar na Agência Privada de Colocação em parceria com a FDF. Portanto, neste caso serve para... É um prémio espetacular, ou seja, quanto mais frases nós completarmos, mais vagas abrem. Exato, sim. Portanto, isto é uma responsabilidade. Mas nós temos vagas? É totalmente aberto para a comunidade. Nós depois no final do podcast deixamos uma menção para poderem fazer esse registro. Obviamente que é limitado ao número de vagas que saírem daqui e que vão aumentando ao longo dos podcasts. Portanto, neste caso, a ideia aqui é conseguirmos estas pessoas que estão desmotivadas e que procuram outro emprego ou estão em situação de desemprego, poder aproximar de outros mercados, de outros empreendedores e em conjunto criar aqui uma maior rede de procura e de oferta. Está bem? Muito fixe. Portanto, vou passar aqui... responsabilidade Espera, deixa. Portanto, 2 minutos a contar a partir de agora. Uma música que me representa é... agora não consigo assim de repente. Amor no Coração. Foi o que me lembrei. O cheiro da minha infância é a terra molhada. Eu acredito que todos deviam experimentar erva. É para mim? Eu comecei tudo outra vez quando o meu pai faleceu. A minha cabeça nunca para de pensar em como viajar. Eu não vou, se for outra vez de cannabis, quando estou bloqueado, eu sento-me e analiso bem as coisas. Eu fumar. Espera, temos de ser rápidos. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu fazia tudo outra vez. Nunca pensei que um dia eu iria estar aqui a falar neste podcast. Uma palavra que me descreve bem é exótico. Ainda não acabou, não? Um conselho que dou sempre é corra atrás dos teus sonhos. Tem que ser mais rápido, temos que abrir mais vagas. Espera. Se hoje fosse o meu último dia, eu morria feliz. A primeira coisa que eu faço quando acordo é fazer xixi. Opa, se eu tivesse superpoderes... Se eu tivesse superpoderes, usava-os para que toda a gente descobrisse qual é a sua paixão e pudesse criar um negócio com isso. A coisa mais imprevisível que eu já vi foi que tenta acabar com isto.
E se eu tivesse de tatuar uma palavra no corpo, seria. Não. Essa já não deu, não esquece, não faz parte, vamos ser justos. Olha que giro, estava ali das tatuagens. Boa. Vamos contar, não é? Quer dizer, ficou registado. 2, 3, 4, 5. 4, 6, 8. Mais 5, 13. Faz sentido. 4, 4, 13. Ok. 13 vagas. 13, fantástico. 13 vagas. 13 vagas! Nada aos barrotas. Nada, é isso. Portanto, vocês acreditam que aqui na questão do recomeçar, neste caso agora do mercado, vamos agora, já que foi um tema aqui também por parte deste mini-jogo, esta ideia de recomeçar, de arranjar um novo emprego, de arranjar uma vocação. Este novo emprego pode ser desde o jovem adulto que está agora a começar o mercado de trabalho, ou um adulto que esteja em fase de transição, ou até mesmo alguém já com dentro dos panoramas da faixa etária, digamos assim. Se calhar uma pessoa que mude de emprego com 50 anos pode ter um pouco mais de dificuldade, seja um pouco mais atribulado esta estabilidade. Como é que vocês veem essa forma, pelo menos no panorama de hoje em dia? Eu como de todos, sou que provavelmente estarei mais próximo dos 50, devo ser o que tenho mais facilidade a responder, mas só tenho 45. Pode ser uma coisa muito boa e pode ser uma coisa muito má. Pronto. Não posso responder só assim, né? Porquê? Porque quando se é jovem tem-se certezas absolutas de coisas que quando se chega mais próximo dos 50 se conclui que não, de facto não eram uma certeza absoluta. E no meio termo, na maturidade que uma faixa etária dos 50 supostamente deveria trazer, não quero dizer que traga sempre, mas aos 50 anos nós em princípio já sabemos o que é que queremos e o que é que não queremos. Então a partir daí torna-se mais fácil excluir aquilo que não se quer e manter um foco só naquilo que se quer. E em idades mais precoces isto pode não acontecer, não há uma definição muito clara. Sabem o que não querem, não sabem ainda o que querem. Sim. Não, mas também sabem que querem um iPhone, sabem que querem umas Nike, sabem que querem coisas que vão dar. Porque não há aquela segurança que à partida a idade traz. Que aquilo que nos define não é não é os bens materiais que nós temos e connosco, mas sim aquilo que as nossas aprendizagens, as nossas vivências, a forma como nos relacionamos com os outros. Olha, eu acho que tanto numa fase mais inicial de um jovem trabalhador, como mais à frente ou numa fase de transição, eu acho que é sempre uma oportunidade. Uma oportunidade para se encontrar. Eu costumo dizer que eu sou uma privilegiada, eu faço aquilo que gosto, sou uma apaixonada por aquilo que faço, consigo viver daquilo que gosto de fazer, tenho a sorte de poder ensinar e transmitir este conhecimento a outras pessoas. Eu acho que em qualquer idade, em qualquer faixa etária é possível criar este tipo de oportunidades. Temos é que nos dar abertura para isso e dar-nos a possibilidade, mas acho que basicamente é uma oportunidade em qualquer fase da vida. É isso. É isso? Não, arranjar tipo, a cena do Clube dos Criadores, não é, mas é tipo como se fosse. De certeza que há pessoas, por exemplo, mais adultas, que são ganda prós. Aquela coisa do tens que dar 10.000 horas para ser um mestre. Numa certa coisa. As pessoas de 50 normalmente estão mais perto das 10.000 horas do que aquelas que estão... Só que acontece que os interesses das mais jovens podem incluir a CapCut, coisas que aliadas ao... Tipo, tentar que haja troca de serviços, de ver quais é que são os gostos. Eu estou a falar disso numa perspectiva tipo comunicação e mídia. Que é aquilo que eu estou a gostar. Estou a tirar uma licenciatura nisso. E tive teste de marketing hoje. Foi chato.
Mas já. É isso, é tipo. Pá, por exemplo, eu conheço-te da curta que nós fizemos. A curta foi tipo uma abertura que a Ala de Artistas fez para os jovens, tipo, venham ter a experiência. Sim, muitas vezes há aquela ideia de... Há pessoas que já vêm com uma ideia que querem alguma coisa no cinema. Mas... E aos curiosos. Sim, pois há os curiosos. E muitas vezes é isto. Há pequenas... Não significa que vais aprender cinema ou outra... A questão da formação, de ir buscar vocação, mas muitas vezes isso pode ser aliado para complementar coisas que nós queremos. Sei lá, o cinema pode servir para ajudar a empresa na comunicação, em formas como queremos transmitir para fora alguma coisa. Experiência, tipo, façam quanto mais coisas melhores para terem tipo a panóplia de ok, sou bom aqui, mas tipo, não gosto de atender o público. Se eu chegar, agora indo um pouco atrás, porque lá está, isto nós somos a construção daquilo que partilhamos com os outros, né? E eu há pouco estava a dizer que aos 50 anos temos uma maturidade maior, numa idade mais precoce vamos a todas e não temos muito bem as coisas definidas, mas esta disponibilidade de experimentar fazer coisas é que se nós fizermos a vida toda a mesma coisa, nós não sabemos se gostamos de fazer outra coisa, porque só fizemos aquilo, não fazemos a mínima ideia. Então, a abertura em qualquer que seja a idade, não pensar as pessoas às vezes recuam porque ainda vão pensar que eu estou louco, ainda vão pensar, o que é que as pessoas vão pensar se eu agora for fazer O preconceito. uma coisa qualquer. Isso é comum em meios mais pequenos. E isto é altamente limitador, para não dizer castrador. Nós devemos experimentar, fazer algumas coisas diferentes para perceber, às vezes, quem nós somos. Pode haver ali um clique, experimentar fazer teatro. Há pessoas que até aos 50 anos nunca fizeram teatro e fazem teatro pela primeira vez e... Olha a minha mãe, aos 76 anos. Sim. E como ela, muitos exemplos. Sim. E neste caso, vocês sentem, por exemplo, falando agora aqui a nível regional, portanto temos desde o Zé que já tem aqui uma visibilidade de uma ideia do panorama de Coimbra, mas se pegarmos aqui região centro, Lisboa, Val do Tejo, quais é que vocês sentem que são os problemas políticos, estruturais, por assim dizer, acessos, a mobilidade, neste caso, a pessoas que estão à procura de mais oportunidades de alguma forma? Qual é que é a vossa visão a nível regional? Deixa-me dizer uma coisa. Antes de entrar na política. Estamos a falar da Câmara Municipal de Leiria ou da... Eu acho que isto é um problema um bocadinho geral. Eu acho que isto é um problema... Eu não tenho nada a apontar, atenção. Eu acho que há uma grande falha a nível do ensino. Do ensino. No ensino, na escola, ensinam-nos a seguir o padrão. Mais uma vez, a seguir o rebanho. Ok? Estudar, arranjar um emprego, casar, ter filhos e continuar a trabalhar o resto da vida até... Não, mas o que ensinam na escola... um anexo aí. O Estado, onde é que é a Câmara? O Estado olha para nós como contribuintes. Nós somos contribuintes. Nós não somos pessoas. Ok, são pessoas, têm necessidades, não sei o quê. Somos contribuintes. Pronto. Sim, é verdade. Mas eu continuo a achar que a nível de ensino há uma grande lacuna em termos do incentivo à criação do próprio negócio, às ferramentas, às próprias ferramentas. Não há nada sobre finanças, não há nada sobre gestão de empresas, não há qualquer tipo de disciplina que trabalhe este tipo de temas. Por isso é que eu digo que as pessoas basicamente são formatadas para seguir o rebanho, que é vamos fazer todos igual, vamos todos fazer igual. E eu acho que nós estamos num país em que se houvesse um bocadinho mais deste tipo
de aprendizagens que é uma oportunidade. Portugal tem as oportunidades como em qualquer outro lado. Não são trabalhadas, não são picadas, não são... Há pouco incentivo para trabalhar. Eu não sei, eu acho que o Estado tipo, tem muitas pessoas a trabalhar lá dentro e deviam ter menos. Tentar ser mais distribuído. Olha, eu tenho uma opinião muito radical em relação a essa coisa de dizer o Estado tem. Nós somos o Estado. Em primeiro lugar, nós somos quem constitui o Estado. O Estado somos nós. Portanto, a partir do momento que nós nos distanciamos, fazemos-lo para podermos estar do outro lado da barricada a mandar piropos e postas de pescada e dizer que está mal. Eu não estou a dizer que tu estás a fazer isso, eu estou a dizer que isto acontece. Eu não votei, não sei que eu estou a fazer isso. Pronto, podes então fazer Não isso. votei estas, só estas. Não vou criticar-te, tu fazes a tua autorreflexão. Se achas que fizeste bem ou fizeste mal. Não fiz bem. Pronto, tu é que sabes, tenho dito. A questão eu tenho que ser muito cauteloso a falar de política porque eu sou um gajo um bocado complicado nesta matéria, porque acho que, como há iliteracia financeira de uma forma geral e em particular no sistema de ensino, há iliteracia política também, porque aquilo que é a política, esta lógica do nós e eles em questão à política, é completamente absurda no século XXI. Eu trabalhei, continuo a participar sempre que posso em projetos de democracia participativa, porque considero que é a única forma de se produzir políticas que, de facto, cheguem até às pessoas. E o afastamento da realidade que as decisões, os meios e os decisores políticos têm, o alheamento da realidade da comunidade, o alheamento daquilo que é o sentir, aquilo que é a verdade de cada pessoa que está ali naquela comunidade, porque a comunidade é constituída por muitas e há muitos sentimentos, há o sentimento comum e há os particulares. O alheamento total e absoluto que existe tem resultados muito graves. É cíclico, isto acontece de tempos a tempos, a história prova por A mais B que o porquê das pessoas às vezes tomarem atitudes na sua expressão do voto de revolta e de querer mudanças é porque as pessoas se sentem esquecidas. E isto é normal. E não é. Eu não posso dizer que não há direita e esquerda, ambos têm culpa, mas temos que ser um bocadinho mais objetivos, não é, Fábio? No que respeita à cultura e ao acesso como é que tu perguntaste? Como é que as pessoas se sentem? Como é que as pessoas se sentem aqui nesta região? Em nível da região, se formos a pensar aqui no conceito da política, dos acessos, da mobilidade, a nível de oportunidades, como é que vocês veem o panorama atual? Eu vejo aqui o mesmo que vejo em todo o país, o mesmo que vejo em toda a Europa, o mesmo que vejo acontecer em todo o Ocidente, porque é um sistema que é replicado. Assim como na escola, o rebanho ensina-se sem foco atenção que não é em todas as escolas. O sistema educativo no geral ensina de uma forma muito generalista alunos que têm competências completamente diferentes. E os mecanismos que deveriam tornar acessível a cultura, o acesso ao emprego, o saber procurar, são mecanismos também generalistas, não são estruturados especificamente para aquela comunidade. Porque esta comunidade não é igual à comunidade de Coimbra, por exemplo. Não é igual à de Castelo Branco, não é igual à do Minho, não é igual à de Faro. Todas as comunidades têm necessidades específicas e só se conhecem as necessidades específicas de uma comunidade indo
lá. E só se chega à comunidade através das organizações e dos agentes que estão a operar com a comunidade. São as associações, os IPSS, os bombeiros, as juntas de freguesia, as comunidades religiosas, que são, eu ia dizer a igreja, mas agora não se pode dizer a igreja, porque se nós quisermos de facto chegar à comunidade não podemos dizer a igreja, temos de dizer as igrejas. Isto é uma realidade que queremos ofuscar e dizer não, porque nós, Portugal, é um país maioritariamente católico. Ok, a história fez, nós somos um país maioritariamente laico, constitucionalmente laico. Portanto, e envolver as pessoas é ter isto em perspectiva também, é ter em perspectiva a diferença de cada um e do todo. E é melhor eu calar-me, senão não... Desculpa. Também não queremos processos, estou a brincar. Não. Max, sim. Só, Max, desculpa. Sim, eu não sei o que é que és tu. Ias dizer qualquer coisa, não é? Não, já foi dito. Eu tendo a realidade de Lisboa para Leiria, pronto, a nível de explorar os interesses em Lisboa tem uma panóplia muito maior do que Leiria. E só pelo facto de... Mais oportunidades. Mais dinheiro, mais obstáculos. Dependendo do ponto de vista. Do ponto de vista como que quis atrás da informação, é bastante acessível. Agora, se queres entrar no meio, dependendo dos meios, tipo, é laico, como estás a dizer. É a igreja, mas daquela comunidade. Os processos são antigos, somos criaturas de hábito, né? Muitos hábitos, vinca. Limitados à nossa perspectiva. Portanto, se nós quiséssemos dar uma solução concreta para facilitar esses recomeços, se vocês tivessem este poder de criar uma nova lei, se tivessem todos os recursos do mundo e para lá disso, realistas, obviamente, quais é que seriam as soluções concretas que vocês sugeriam? Eu acho que a minha resposta já é óbvia, porque já falei nela, na questão da escola, de trabalhar um bocadinho mais em termos da criação de oportunidades, das finanças, da criação de negócio, do incentivo e até a questão do trabalhar das emoções. Eu acho que isto também tem muita influência, o percebermos as emoções, o trabalhar as emoções, o interpretar as emoções e os acontecimentos da vida. Eu acho que isto devia de ser incluído. O porquê das frustrações, o que é que a frustração nos pode trazer, o que o medo nos pode trazer. E como lidar com elas. Eu concordo. Então, uma medida que eu, se pudesse, com uma varinha mágica, implementar, seria... tem que ser realista. Assim não tem piada. Se eu tivesse uma varinha mágica, era tipo... Cada pessoa que sente dificuldade poder aceder a uma mentoria da pessoa que vai ajudar a orientar-se. Porque a grande maioria das pessoas não consegue, porque há coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos. Ponto final. Parágrafo. Nós não acreditar que conseguimos superar obstáculos que são difíceis sozinhos. Eu vou usar aqui uma expressão que o meu pai me ensinou a dada altura, que é: tu tens um problema no carro, tu vais ao mecânico. Tu tens um problema elétrico, tu chamas o eletricista. Tu tens um problema na canalização, chamas o canalizador. Se tens um problema de organização na tua vida, chama um profissional que te ajuda a resolver isso. Então, se nós tivéssemos, a comunidade em geral tivesse a oportunidade de poder aceder à informação e à ajuda, porque às vezes as pessoas só precisam de ouvir as palavras certas. E talvez existir podcasts que abram essa possibilidade,
Não estou a dizer que sejam as minhas, mas outros convidados poderão fazer isso, a Cátia, por exemplo, e o Max. Basta às vezes ouvir aquela coisa que faz o clique para a pessoa ganhar um bocadinho mais de estímulo para no dia a seguir ter a pica suficiente para ir lá e eu vou experimentar fazer isto. Ok, onde é que se assina? Ok, vamos ver como é que corre. E no dia a seguir, epá, para que eu me inscrevi naquilo? Eu não sei se quero ir, epá, não... Epá, mas o que é que eles disseram? Coragem. Ok, eu vou. E a pessoa chega lá e, epá, ainda bem que eu vim. Epá, tentem. Tentem. Eu já tinha pensado nessa pergunta. Não porque eu tive acesso a ela, porque se eu fosse tipo, o que é que eu alterava aqui? Então, basicamente... antes de nós. Basicamente, os jovens, saindo da escola, tinham a opção de alguns podem ingressar no exército, por exemplo, haver um tipo exército de contratos de 9 meses, 12 meses, mas não é exército, é função pública. Onde depois, conforme com os teus gostos, vais tipo... Em qualquer profissão. Gosto do ambiente, ok. ICNF na Serra da Estrela, por exemplo, durante 9... Da mesma forma que o exército... Estágios fazem isso. Então existe mais estágios. Mas eu obrigava tipo, que as pessoas tipo, tirassem da zona do conforto. Há muitas áreas que não têm estágios. Sim. Obrigar se calhar é um bocado forte, é muito de... Impositivo. Tipo, vais fazer uma ação socialista, mas tipo... Pronto. Às vezes há coisas que durante um determinado período de tempo na história, se forem obrigatórias, eu não estou a dizer pelo bem, ok? Pelo bem da comunidade, o autocolismo. a obrigatoriedade pode não ser uma coisa assim tão má. Eu sou... Sim. Aliás, ontem tivemos essa conversa. 9 meses, exército aos 9 meses para fazeres a cama. 9 meses. É um verão vezes 3. É um tempo de gestação. Mas o exército não pode ser tão vingativo, que eu vejo, tenho amigos que seguiram essa via, as Forças Armadas, e sinto que tipo, aquilo era já o ponto de vista já afunilou um bocado. Tem que ser um tempo que não afunila a vista dos jovens, independentemente se é exército ou se é função pública. O exército tem uma função. A função do exército é bélica. Portanto, é bélica, ou seja, são forças armadas, não são forças de conhecimento, de criatividade. Não quer dizer que também não possa haver, mas são forças armadas. Armas com objetivo. Olha, uma coisa boa seria, não pode a mesma varinha erradicar tudo o que é armas neste planeta. Porque é que só o valor dos aviões que bombardearam e as bombas que bombardearam, por exemplo, norte-americanas que bombardearam o Irão, só o valor dessas bombas seria o suficiente para assim erradicar a fome no mundo. Erradicar a fome. Nós estávamos tipo, a caminho de Marte para viver lá. Tipo, queres passar as... Pronto, não vamos. Mesmo assim, acredito que erradicando isso, a humanidade ia arranjar forma de arranjar paus e cadeiras para continuar a fazer a guerra. Já havia guerra. Mas pronto, a varinha mágica era erradicar o conceito de guerra. Mas fechando aqui um bocadinho, fechando aqui agora o tema, que realmente o maior mote da mudança é existir este clique e, sobretudo, a coragem de não ficarmos estanques, estagnados e de querermos mudar, por mais pequeno que seja. E para quem perdeu a coragem, para quem perdeu a motivação, como resolver isto? Encontrar-se em primeiro lugar. Pedir ajuda. Sim. Não ter vergonha de pedir ajuda. Pedir ajuda. Eu já disse pedir ajuda. Não ter ego em pedir ajuda. Às vezes é muito isso. É humildade. Ter a humildade de pedir ajuda, de se reconectar, de se reencontrar. É um fenómeno humano. Os problemas que nós fazemos pessoais são muito superiores do que aquilo que na verdade é, do que as pessoas que têm tipo, os e há uma factos frase que eu consideram. costumo ler e costumo dizer também já, que é: o problema é do tamanho que tu o vês, tem a importância que tu lhe dás, não é?
Ou seja, nós de uma coisinha assim, há pessoas que fazem daquilo um bicho de 7 cabeças e é completamente impossível de lidar e de superar e é o fim do mundo. Epá, às vezes é o tentar realmente pôr o problema do tamanho que ele é e ver as outras coisas todas boas que existem, para não nos deixarmos Eu acho entrar que nesse ponto de bloqueio, nesse loop, sim. Não, mas aquilo que o Fábio está a falar e aquilo que eu compreendi é um momento em que tu olhas à volta, e isto acontece a muito mais gente do que aquilo que nós imaginamos. A quantidade de pessoas pelas quais nós nos cruzamos no dia a dia, em que nós. Então, tudo bem? Sim, está tudo. Está tudo. O rei que eu parto. As pessoas podem estar destroçadas por dentro. Desculpem. Podem estar destroçadas por dentro e vão dizer que está tudo bem. E aquilo que o Fábio perguntou foi: e essas pessoas que olham à volta e já não dá para relativizar este problema, não o dá para meter mais pequeno, não dá para olhar para as coisas boas porque deixou de haver coisas boas, porque o nível de dívidas é tão astronómico que ele não consegue fazer face, porque o facto de ficar sem emprego me levou a acumular dívida atrás de dívida e eu depois, para tentar solucionar aquilo, pedi um crédito de constitucionalidade, não sei das quantas, e agora ainda pago mais e não consigo pagar a renda e fiquei sem casa e penhoraram-me o carro e o ordenado. Há pessoas que vivem realidades que vão para lá daquilo que, sim, está tudo bem, nos diz. Uhum. Mas vai muito da perspectiva e da percepção que a pessoa tem do problema. É como uma mãe que perde um filho e há mães que ficam destroçadas o resto da vida, deixam de viver, não é? Da mesma forma, e há outras que encontram ali quase que uma força para dar um novo sentido à vida. Isto vai da interpretação que cada um de nós faz. E isso faz aprendendo. É o pedir ajuda. Que se falou inicialmente, acho que... É continuar. Estamos numa fase má. Continuar em frente. Um dia após dia. Não estamos nada numa fase má. Estamos numa fase espetacular. Nós sim, mas tipo, estamos a falar, o público é tipo, coitados. Também estão. Tem é que ver quais são as coisas boas. Dia por dia, tipo, pá, ganhar os 21 dias que se tornam um hábito. Recomeçar, não sei. Tipo, o que é recomeçar? Enviar currículos, fazer o currículo? Qual é que é a dúvida? Não sei. É tipo, fazer coisas. Tipo, às vezes há esta pressão de se eu estiver parado, o que é estar parado? Se eu estiver parado, não estou a ser produtivo ou útil para a família, para a sociedade. Tipo, a comunicação que nós levamos torna-se a um certo momento inconsciente. Se eu estiver a ver tipo, TikToks, Andrew Tate, agora não está na moda, mas tipo, todos os dias é uma oportunidade para ser melhor, não sei o quê. Vou chegar ao fim de 400 dias mais... Parado. Sim, mais motivado. É tipo mudar o círculo. Eu não percebo quem é que é o nosso público-alvo. São pessoas. É a comunidade em geral. É a comunidade em geral. São os nós. Mas eu acho que pessoas como nós, do sair como nós como de conversa, nós como nós de língua, como nós de conversa. Pessoas como nós. E pessoas com nós. Porque nós às vezes temos nós temos nós atados que só precisamos de conseguir desatar para conseguir dar o passo em frente. Então se os nós forem uma corda a agarrar-nos os braços ou as pernas, pior. Psicológico. Aí é psicólogo. Aí quando os traumas são muitos que nós estamos a dar voltas à mesma rotunda há muito tempo, aí é... Nós vivemos dias, estamos em 2025, em 2020 houve uma pandemia que reformatou completamente o conceito de trabalho e muitas vidas se complicaram a partir daí. Depois vêm crises atrás de crises, especulação imobiliária, crise da para habitação. muita gente, e de início essa questão da adaptação do trabalho, de início foi um bicho de 7 cabeças e, no entanto, muitos negócios foram reformulados. Sim. Exatamente por causa da pandemia e dispararam à conta disso. Está tudo bem. Por isso é que eu digo. Mas
talvez percentualmente, não faço ideia, porque não fiz estatística nenhuma, não fiz nenhum estudo de caso sobre a coisa, mas se nós virmos para cada negócio de sucesso que disputou a partir do uso das novas tecnologias, há provavelmente 100 ou 200 pessoas que ficaram com problemas mesmo graves em termos pessoais e que procuram ajuda psicológica. Isto está provado que as pessoas procuram agora cada vez mais E ainda bem. ajuda psicológica. Isso é uma coisa boa. Ainda bem. É uma coisa boa, por um lado, porque procura, é uma coisa má, porque há uma taxa muito mais elevada de pessoas a precisar. Se calhar não há, se calhar já haviam, mas não procuravam. Às vezes é só falar com alguém. Eles também só ouvem. Eu já, como utilizador ativo de psicólogo, eles só ouvem. Basicamente isso. É um podcast não gravado. Não seja só sobre deem ferramentas. Sim, tem ferramentas. Deem ferramentas para fazer alguma coisa. Ouvem bem. São bons ouvintes. São escutadores ativos. Penso que sabem tocar no ponto-chave que nos possa depois também entendermos a nós mesmos porque o trabalho é nosso. Claro. Sobretudo é isso. E é um bocadinho isto que vamos aqui fazer. Nós não estamos a responder a respostas prontas, estamos a refletir e a deixar que este nó fique e que nós vamos. Portanto, deixamos aqui esta pequena mensagem de que melhores dias virão, que existe sempre mais do que um caminho e que nós podemos construir este caminho com o tempo que nós podemos construir, sem existir esta ideia de nós temos um tempo, cada um tem o seu tempo. Acho que isto já se tenta ultrapassar há uns anos para cá, de que existem mudanças para fazer e que requer de uma comunidade. E portanto, assim, nós deixamos este podcast com esta mensagem de que recomeçar requer um ponto de coragem, um ponto de viragem, e que muitas vezes não se faz sozinho, é preciso estar acompanhado de pessoas ou de alguém mais profissional, e que então tudo isto acaba por ser algo com o seu tempo, digamos assim. E o nosso conversa acaba por ser isto, acaba a ser um podcast virado para uma escuta mais ativa, sem uma plataforma aberta, neste caso, como digo, para a escuta e para a partilha de ideias, não criando aqui uma ideia estanque, cada um tem a sua opinião, não precisamos de ficar inimigos por causa disso. Claro. Portanto, o apelo também deixo lá em casa, realmente a poderem também acompanhar os restantes podcasts que vão surgindo ao longo do mês e que possam também acompanhar toda a programação em aladartistas.org e, neste caso, às 13 vagas que temos abertas, começarem já. Quem estiver nesta situação de procurar de emprego, pelo menos é uma rede que, pelo menos, não digo solucionar, mas pelo menos ajudar um pouco melhor a quem precisa. Posso fazer uma sugestão assim, tipo bombástica, se não resultar, vocês depois cortam ou assim. Why not? Eu proponho-me, acho que a Cátia também, não sei se o Max sim, a juntar como prémio às 13 pessoas que vão fazer a inscrição, que nós possamos ter uma conversa com essas 13 pessoas sobre rumos e desatanós. Podemos chamar-lhe desatanós. Pronto, proponho-me. É uma oferta. Posso fazê-lo? Why not? Por que não? Vamos pelo português. Pronto, é isto. Então, além das 13 vagas, estão as 13 vagas abertas que as pessoas terão que ir online. Como é que vai funcionar? Online, é um formulário, vamos deixar menção ao formulário, é um formulário simples que depois será relacionado todo o processo com todas as informações que são precisas e depois mais facilmente conseguem ter contacto de
mas para perceber aqui melhor a área, melhor a categoria, mas pelo menos sei que com a ajuda da FDF irão estar mais bem encaminhados. Ok, então, juntando a essa fantástica oferta, isto agora parecia assim uma coisa lá do marketing, né? A aula de artistas depois contacta com essas pessoas para combinar um momento em que se pode fazer uma hora de reflexão com as 3 pessoas em que eu estou. Creio que cá fazemos os 2, não sei se queres participar também. Eu vou estar pode inscrito. ser online, pode ser online. Eu vou estar inscrito, eu já sei. Eu vou estar inscrito. O gajo é humorista, eu não sou como. uma pessoa normal, eu não sei. Somos todos pessoas normais. Sim, está bem, mas tatuador, eu sou tatuador, é bom. Tatuador, é bom. Vamos tatuar-vos nos vossos futuros ideias boas. Desatar nós. Sim, brainstorm em equipa, acho que é... Portanto, a coragem é o primeiro passo. E é Depois por daí aí. para a frente. Nós demos, nós alunos, temos uma inscrição. Portanto, obrigado por terem cá estado, por terem partilhado, pelo menos, sobre esta ideia dos recomeços. Sabemos que é um tema um pouco mais... Na prática, há muitas ideias, mas na teoria há muitas ideias, mas na prática pode ser mais demorado e às vezes pode acontecer que queremos o resultado logo ao primeiro passo. Portanto, melhores dias virão. Se não for esse o caso, continuamos sempre com coragem. Força. Obrigado. Força, bravo. Muito bom.